Você já teve que escolher entre o amor e o sucesso? Se sim, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar o que o arquétipo da Jéssica e o da Cleópatra tem a ver com isso, um pouco da minha experiência em relação a essas escolhas e o que eu entendi. Então, se você gosta desse vídeo, deixa o teu like para me ajudar aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve se você quiser, se você se identificar com os conteúdos aqui. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Compartilha com as pessoas que você mais gosta e com as pessoas também que você acha que esse conteúdo pode agregar na vida delas em algum momento, tá? Então, bora lá pro vídeo. É o seguinte: quando eu me deparei com esse questionamento entre o amor e o sucesso, foi muito da questão de quando eu estava trabalhando as crenças em relação ao financeiro, ao dinheiro. E eu nunca tinha parado para realmente encarar isso, embora a minha vida, ela passava, na verdade, por essas escolhas. Eu tinha muito conflito em relação a isso, principalmente ao profissional, porque é muito complicado hoje em dia a gente escolher trabalhar e permanecer acreditando naquilo que a gente ama, trabalhar com aquilo que a gente ama, e isso era um dilema muito frequente para mim, sabe? E às vezes a gente nem sabe o que a gente ama, a gente nem sabe, porque às vezes a gente é tão multifacetado, a gente é tão cheio de talentos, de dons, de coisas, que muitas vezes a gente não sabe o que exatamente é aquilo que a gente ama, porque a gente ama fazer tudo. Então, isso também era um dilema, se encontrar na vida. Tem muitas pessoas que por aí afora querem se encontrar na vida, e eu era uma dessas pessoas até os arquétipos aparecerem. E como eu falei aqui para vocês em muitos vídeos sobre o arquétipo da Jéssica, esse arquétipo, ele me levou muito para esse caminho de autoconhecimento, de me conhecer, conhecer os meus valores e quais eram as profissões, o que realmente eu queria fazer, o que eu realmente amava fazer, e fazer isso acreditando que isso realmente me traria sucesso. E o sucesso, ele é relativo para muitas pessoas também. Assim como o amor, ele também tem várias formas de se amar. Então, quando bateu ali nessa questão, né, e a Jéssica, ela me trouxe muito essa encarar de frente esse meu questionamento que eu vinha fugindo há muito tempo, porque eu cheguei a pensar que eu não era boa em nada, porque eu sabia fazer muita coisa, eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre gostei, mas faltava eu acreditar um pouco mais em algumas coisas que eu tinha deixado de lado. E esse arquétipo, ele foi me trazendo de forma sutil, tranquila, sabe? Ele não foi um arquétipo que me trouxe isso de uma forma que eu precisasse lutar muito para entender. E até porque também eu acredito que era um momento que eu já podia olhar para aquilo, já podia entender aquilo, já tinha uma maturidade suficiente para entender o que o arquétipo estava me mostrando. E aí eu ativei o arquétipo da Cleópatra, né? E o arquétipo da Cleópatra, ele vai falar de quê? De estruturação. É um arquétipo que governa. Então,
é muito mais a longo prazo, com muito pé no chão e sem desconectar do feminino, assim como o arquétipo da Jéssica, que tem essa conexão com o feminino também. E às vezes a gente, como mulher, a gente foi ensinada que sucesso não é muito a nossa praia, né? Uma mulher de sucesso não é muito a nossa praia. E isso faz muito parte do inconsciente coletivo, é uma crença muito enraizada e também é uma crença ancestral. E lidar com tudo isso, quebrar esses paradigmas, está sendo muito importante para mim. E o arquétipo da Cleópatra, ela me trouxe muito essa dinâmica. Como eu falei também aqui em outros vídeos, eu demorei um pouco para entender e trabalhar essa energia do arquétipo da Cleópatra. Não é uma energia, às vezes, muito fácil de lidar. Vai depender muito das suas crenças, do que você quer e da mulher que você precisa ir caminhando para se tornar com essa energia do arquétipo no seu campo. E assim, o arquétipo da Cleópatra hoje ele me trouxe muita estruturação, como eu falei para vocês. Eu estava ativando novamente o arquétipo, estou ativando da Cleópatra, e ela me trouxe exatamente o que eu queria, e que era caminhar com pessoas que olhassem na mesma direção, né? Pessoas que realmente tivessem mais ou menos ali os mesmos valores em relação a profissional, né? O lado profissional. Então ela me trouxe a minha capacitação terapêutica, no qual eu me vejo ali, né, agora como terapeuta. E isso também foi uma coisa que eu trouxe para abraçar, porque eu tinha muito essa questão de fugir dessas coisas de terapia, eu não me via muito nessa área. E assim, também alinhada com o arquétipo da Jéssica, que me ensinou a alinhar valores, a não dispersar a minha energia com qualquer um. Isso também é uma energia magnética, porque quando você retém a sua energia de criação, né, que é a sua energia feminina, que é muito importante, você acaba atraindo boas situações, ou às vezes situações que vão fazer com que você se trabalhe para alcançar coisas maiores, né? E aí o arquétipo da Cleópatra também, que tem muito magnetismo, mas também muito carisma, muito essa energia do trabalho, do fazer, do acontecer, essa energia de superioridade também. Você vai se sentir superior na sua vida. Pode ser superioridade em relação a outras pessoas, mas isso é uma sombra que você precisa olhar, trabalhar. Então, esses arquétipos, eles foram me ensinando muito a acolher o amor e o sucesso na minha vida, a entender o que é amor para mim e o que é sucesso para mim, porque cada um de nós temos uma visão sobre o que é amor e o que é sucesso. E isso é uma integração muito bonita, sabe? Porque quando eu me deparei com essa crença que está no meu e-book em relação que eu não posso trabalhar com aquilo que eu amo, ali incomodou um pouco, sabe? E quando incomoda, a gente sabe que tem algo ali a ser visto, a ser trabalhado, porque é um trabalho magnético, né?
você começa a trabalhar o seu campo magnético ali, né? Com essa visão, né? Com esse impacto, com essa dor, entre aspas. Quando dói é porque tem alguma ferida ali. E eu estava muito nessa questão de trabalhar, né? Essas coisas. E isso também vem muito de encontro à nossa energia feminina e à nossa energia masculina. E o fazer, né? Você vai, faz, é uma energia masculina, mas que também pode caminhar com a energia feminina. Então, quando você vai e faz com calma, já é uma energia feminina, sabe? Quando você começa a entender que a sua energia, ela não é separada, que a energia masculina e feminina não são separadas, você começa a entender que você pode unir os dois mundos, você pode caminhar nos dois mundos em equilíbrio, no magnetismo e no sucesso, a fazer aquilo que você ama sem pressão, porque você tem exatamente a visão do que é sucesso para você. E a gente está cheio de informação do lado de fora, informação das outras pessoas, crenças das outras pessoas. E a gente às vezes nunca para pensar o que é realmente sucesso, o que é uma vida realmente de sucesso para mim. Muitas vezes não acredita que fazer o que ama vai render de forma financeira, porque nos conecta na energia da sobrevivência. E quando estamos na energia da sobrevivência, muitas vezes estamos indo fora da energia do magnetismo, porque a energia do magnetismo é muito feminina. Então isso acontece muito também em relações amorosas, essa questão de ficar entre o amor e o sucesso. Muitas vezes, quando se tem traumas não trabalhados, a gente acaba levando relações, se conectando com relações que nos pesam e que nos deixam ali num platô, sabe? Que fazem com que a gente pare a nossa vida de forma inconsciente, mas não é o outro que fez isso, é as nossas inconsciências, vamos chamar assim, a nossa forma de se relacionar que não está alinhada, ela não está sintonizada com a nossa energia magnética, sabe? É como se você quisesse sim ter uma relação, mas você não sabe também ter sucesso profissional. E às vezes, quando essa relação acaba, ela também acaba influenciando nos nossos resultados financeiros, profissionais, como a gente se sente no trabalho. E também, quando essa relação vai bem, ela também acaba fluindo ali nessa área profissional. Então, muitas vezes nós mulheres passamos por isso, né? Vamos ali esquecendo do nosso trabalho, para quem é mãe também vai esquecendo dos filhos, muitas vezes, da casa, de si, quando a relação ela começa a pesar. E aí a gente para a nossa energia magnética, ela fica ali um pouco desintegrada de nós. E a gente precisa conseguir ali sintonizar novamente essa energia no nosso campo, né? Porque nós mulheres, nós temos essa energia de sobra, que é a energia magnética. Embora todos nós temos energia magnética, nós mulheres somos muito privilegiadas em relação a isso. Então, esse foi um tema que eu achei de muita importância, porque talvez aí do outro lado, você mulher esteja passando por uma fase no qual você está em um dilema
entre fazer algo que você ama ou viver o sucesso de algo. E eu acredito que você pode sim, como mulher, usando a sua energia, eu acredito que você pode sim, né? Usando a sua energia de magnetismo, equilibrar isso, tá? Você pode se tornar consciente. Quando a gente ativa os arquétipos de forma inconsciente, acabamos por cair nas sombras do arquétipo. E quando a gente ativa o arquétipo de forma consciente, nós acabamos por colher coisas muito boas em relação à nossa própria energia e a energia que o arquétipo está ali proporcionando no nosso campo. E às vezes essa crença, ela vem por camadas, tá? Você às vezes não pode assim perceber, às vezes você não tá percebendo, mas essa crença pode estar ali colocando a sua vida no automático, ou você não percebeu ainda que essa crença, ela pode estar dirigindo algumas escolhas suas, tá? Pode ser profissional, se você estiver aí procrastinando em alguma coisa, pode ser que essa crença esteja lá. Se você gosta muito de algo, mas não confia que aquilo pode dar certo, pode ser que essa crença também esteja lá. Então eu achei muito importante trazer, porque é uma crença que é muito sutil, mas também às vezes ela se torna muito clara, sabe? A gente até entende que ela mora ali, que ela está ali, mas a gente não quer mexer, a gente não quer observar. E não é necessário que você mexa profundamente nessa crença, mas às vezes uma crença, ela pode ficar um pouco mais, a camada dela, a primeira camada dela pode dissolver, às vezes só por nós, né, conseguir aí entender do que se trata, né, e entender que essa crença está ali. Então a gente dissolve uma camada da crença e vai trabalhando até que venha outra camada e assim por diante, tá? Então esse foi o vídeo, eu espero muito ter te ajudado de alguma forma. Um beijo e eu te aguardo aqui no próximo vídeo.